Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece o Legado. O livro para a vida, para ser relido em vários momentos. E a cada leitura você entenderá coisas diferentes, verá coisas diferentes. Principalmente quando você já tiver o seu desejo ardente. Vamos iniciar hoje o capítulo 7. Imaginação, a oficina da mente. O quinto passo rumo à riqueza. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos são criados. É onde o impulso, o desejo, ganha forma e ação com a ajuda da capacidade imaginativa da mente. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Com a ajuda da imaginação, descobrimos e dominamos mais das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da raça humana antes desse período. E mesmo com tudo o que realizamos, não chegamos nem perto do limite do que somos capazes de fazer. Nossa única limitação razoável está no desenvolvimento e uso da nossa imaginação. A imaginação humana oferece tantas possibilidades que é como se tivéssemos apenas descoberto que temos uma imaginação e só houvéssemos começado a usá-la de um jeito muito elementar. Duas formas de imaginação. A capacidade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criativa. Comentário. No uso moderno, a palavra sintético adquiriu uma conotação negativa, sugerindo que algo é artificial, que não é o real. Hoje, a palavra sintetizado, que pode ser definida como algo feito de partes componentes, descreveria melhor o que Hill tinha em mente e foi substituída aqui de acordo com isso. Imaginação sintetizada. Por meio dessa capacidade, você organiza antigos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. A imaginação sintetizada não cria nada, simplesmente funciona com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a capacidade usada pela maioria dos inventores, com exceção daqueles gênios que recorrem à imaginação criativa quando não conseguem resolver problemas pela imaginação sintetizada. Imaginação criativa. Por meio da faculdade da imaginação criativa, a mente humana finita tem comunicação direta com a inteligência infinita, a faculdade pela qual palpites e inspirações são recebidos. É por intermédio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade. É por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas e que um indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com o subconsciente de outros. Esse conceito é explicado em maiores detalhes mais adiante. A imaginação criativa funciona automaticamente, mas só quando sua mente consciente é motivada, energizada e trabalha em uma frequência tão alta que se torna muito perceptiva e receptiva, como quando ela é estimulada pela emoção de um forte desejo. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças, e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores se tornaram grandes porque desenvolveram a capacidade da imaginação criativa. Comentário. Nesse ponto, você deve ter notado que os dois tipos de imaginação são igualmente valiosos e trabalham juntos de um jeito tão sincronizado que frequentemente se torna difícil dizer onde acaba um e começa o outro. Por exemplo, quando Jeff Bezos criou a ideia da Amazon.com,
Foi imaginação sintetizada ou imaginação criativa? Na época, muita gente começava a pegar a ideia da internet como um meio de vendas. A partir disso, seria possível concluir que ele recorreu à experiência, educação e observação, o que significa que estava usando imaginação sintetizada. Mas por que ele decidiu vender livros? Isso foi imaginação sintetizada ou criativa? Essa ideia saiu de alguma coisa em seu subconsciente que acreditava que livros eram a escolha certa? E o nome? Chamar uma livraria de Amazon não fazia sentido para ninguém além de Beth, mas certamente chamou a atenção do público. Quanto o nome foi importante para o sucesso da loja? Essa escolha foi imaginação sintetizada ou criativa? Agora dê um passo à frente. E o eBay? A Amazon já havia mostrado que era possível vender muitos produtos pela internet. Quando Pierre Omidyar teve a ideia de vender coisas na internet, transformando-a em uma casa de leilões, que parte disso foi imaginação sintetizada e que parte foi imaginação criativa? A resposta é: não importa. Quer você reúna conscientemente as partes de um plano, ou as partes se encaixem em seus lugares subconscientemente, e de repente você tenha um flash de inspiração, tudo o que importa é que você está colocando sua imaginação para trabalhar. E quanto mais a usa, melhor as imaginações sintetizada e criativa vão trabalhar para você. Desejo é um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e não tem nenhum valor até ser transformado em sua contraparte física. A imaginação sintetizada é a que será usada para é a que será usada com mais frequência no processo de transformar desejo em dinheiro. Mas vão surgir circunstâncias e situações que exigem o uso da imaginação criativa também. Imaginação sintetizada e criativa se tornam mais alerta e receptivas com o uso. Embora sua capacidade de imaginação possa ter enfraquecido pela falta de uso, você pode reavivá-la. Assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve com o uso, sua imaginação se torna mais receptiva em resposta direta à quantidade de uso. Use sua imaginação sintetizada. Primeiro, vamos focar a atenção no desenvolvimento da imaginação sintetizada. Essa é a faculdade que você vai usar com mais frequência na conversão do desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro pede o uso de um plano ou planos. Para fazer planos, você deve usar sua imaginação. De maneira geral, isso vai requerer o uso da imaginação sintetizada à medida que você recorre à sua experiência, educação e observações. Comentário. O trecho a seguir é adaptado de um texto posterior de Napoleon Hill e aparece em Case to Success, Chaves do Sucesso. Um excelente exemplo de imaginação sintetizada é a invenção da lâmpada elétrica de Edison. Ele começou com um fato conhecido que outras pessoas haviam descoberto. Um fio pode ser aquecido por eletricidade até produzir luz. O problema era que o calor intenso queimava rapidamente o fio, e a luz nunca durava mais que alguns minutos. Edison falhou mais de 10.000 vezes enquanto tentava controlar o calor. Ele encontrou o método mediante a aplicação de outro fato comum que simplesmente havia escapado à observação de todas as demais pessoas. Edison percebeu que o carvão é produzido pela queima da madeira coberta com terra, para o fogo arder lentamente e sem chama. A terra permite a entrada de ar suficiente apenas para haver fogo brando, de modo que a madeira não seja incinerada.
Quando Edison reconheceu esse fato, sua imaginação adicionou imediatamente a ideia do aquecimento do fio. Ele colocou o fio dentro de uma garrafa, tirou dela a maior parte do ar e produziu a primeira lâmpada incandescente. Ela ficou acesa por 8 horas e meia. Tudo que Edison usou para fazer a lâmpada elétrica era amplamente conhecido, mas o jeito como ele sintetizou o conhecimento mudou o mundo e fez dele um homem muito rico. W. Clement Stone chamou o processo de Fórmula R2A2, reconhecer e relacionar, assimilar e aplicar. Se você fizer isso com tudo que vê, ouve, pensa e experimenta, desenvolverá um novo jeito de olhar para coisas conhecidas. Se faz isso, você pode realizar o que outras pessoas acreditam ser impossível. Mais adiante, neste capítulo, você vai ler sobre outras fortunas que cresceram a partir de ideias sintetizadas, ainda mais simples. E essas histórias devem levá-lo a concluir que a combinação de ideias não é nada que você não pudesse ter pensado. Só isso deve fazer sua imaginação começar a sintetizar ideias. No entanto, mesmo que você seja inspirado por essas histórias e fique ansioso para começar, esse ainda não é o ponto em que deva começar a fazer planos. Aqui, e ao longo de todo o Pensa em Riqueza, Napoleão Hill lembra o leitor de que este livro deve ser lido completamente antes de sua filosofia ser posta em prática. Há outras ideias a serem assimiladas nos capítulos posteriores, ideias que vão influenciar sua imaginação e, portanto, afetar os planos que você possa desenvolver. Leia todo o livro, depois volte a este capítulo e comece a pôr sua imaginação para trabalhar na elaboração de um plano para transformar seu desejo em dinheiro. Exemplos e instruções para criar planos são dados em quase todos os capítulos. Siga as instruções mais adequadas às suas necessidades e escreva seu plano. No momento em que completar essa etapa, você terá dado forma concreta a seu desejo intangível. Agora leia a frase mais uma vez de um jeito um pouco diferente. No momento em que escrever seu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. No momento em que escrever meu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. Agora leia em voz alta e perceba o que está dizendo a si mesmo. No momento em que escrever meu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. Desejo é só um pensamento. Por meio da imaginação sintetizada, sua experiência, educação e observações darão a ele forma e ação. A partir do momento em que seguir essas instruções e escrever seu desejo e seu plano, você terá realmente dado o primeiro de uma série de passos que permitirão converter o pensamento em sua contraparte física. Comentário. A imaginação sintetizada desempenha um papel em todas as fases de um plano de negócios. De fato, algumas das empresas mais bem-sucedidas começam com a imaginação sintetizada quando o empreendedor, recorrendo à sua educação, experiência e observações, pega uma ideia de uma fonte e dá a ela uma nova aplicação. Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth Handler. Ela e o marido, junto com um outro sócio, fundaram uma pequena fábrica que evoluiu para a produção de brinquedos. O sucesso do negócio dependia de haver novas ideias para brinquedos. Vendo a filha pequena brincar, Ruth Handler notou que ela estava fascinada com livros de recortar que tinham bonecas de papel representando meninas adolescentes ou mulheres profissionais, para as quais ela podia recortar roupas. Ruth Handler também sabia que menininhas adoravam brincar de vestir roupas de adultos. Essa ideia, extraídas da educação, experiência e observações, sintetizaram-se em sua imaginação e se combinaram em outra nova ideia. Ruth Handler anunciou que deviam fazer uma boneca adolescente realista.
Não uma boneca de papel, mas uma boneca tridimensional adulta, com um corpo de mulher, e também poderiam fazer roupas de adulto para acompanhar, e as meninas poderiam brincar de vestir a boneca. Em homenagem à fonte de inspiração, Ruth deu à nova boneca o nome de sua filha, Barbie. Por mais óbvio que agora pareça, até Ruth Handler, ninguém tivera a imaginação de fazer e vender uma boneca como a dela. E certamente ninguém jamais havia feito intermináveis coleções de roupas femininas para uma boneca vestir. Anteriormente, mencionamos Jeff Bezos, que criou a Amazon combinando a ideia de uma livraria com a internet, e Pierre Omidyar, que fez a mesma coisa com os leilões quando criou a eBay. Mary Kay Ash pegou a ideia de mulheres administrarem as próprias empresas e acrescentou a ideia de vendas de porta em porta. Anita Roddick usou a tendência dos ingredientes naturais, combinou-os aos cosméticos e criou o império The Body Shop. Bernard Marcus e Arthur Blank combinaram o conceito de supermercado com loja de ferragens e criaram a Home Depot. Thomas Steinberg e Leo Kem fizeram o mesmo com material de escritório e lançaram a Staples. Uma vez feitas as conexões, pode parecer óbvio, mas fazer essas conexões, supostamente óbvias, trouxe sucesso para muita gente. Napoleão Hill diz que a imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. Da mesma, da mesma forma que existem exercícios específicos que desenvolvem e melhoram a musculatura física, foram desenvolvidos exercícios específicos para melhorar e desenvolver a imaginação, e acredita-se que a criatividade desenvolvida em uma área vai afetar sua criatividade em outras. Edward de Bono, um dos mais respeitados especialistas no campo, escreveu mais de 25 livros, inclusive os best-sellers O Pensamento Lateral e Os Seis Chapéus do Pensamento, cujo objetivo é literalmente fazer você pensar. O best-seller de Beth Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain, usa técnicas de desenho para despertar a criatividade. O best-seller de Gabriel Rico, Writing the Natural Way, usa uma técnica chamada clustering para romper o bloqueio de escritor. E Tony Buzan utiliza um método similar para abrir a mente, que ele chama de mind map. Em seu best-seller Super Learning, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder mostram maneiras de usar a música clássica, e Roger Von Ou sugere quebra-cabeça e charadas como estímulo em A Walk on the Slide of the Head. Recorrendo à imaginação criativa. O planeta onde você vive, você mesmo e todas as outras coisas materiais são resultados de mudança evolutiva por meio da qual fragmentos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Até onde a ciência foi capaz de determinar, todo o universo consiste apenas de quatro coisas: tempo, espaço, matéria e energia. Mais do que isso, e essa afirmação é de incrível importância, essa Terra, cada um dos bilhões de células individuais de seu corpo e todas as partículas subatômicas de matéria começaram como uma forma intangível de energia. Pela combinação de energia e matéria foi criado tudo o que é perceptível, da maior estrela do céu até, inclusive, o próprio homem. Desejo é um impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa o processo de adquirir dinheiro,
usando o impulso de pensamento do desejo, está recrutando para seu serviço a mesma coisa que a natureza usou para criar a Terra, bem como toda forma material no universo, incluindo seu corpo e seu cérebro, onde operam os impulsos de pensamento. Ficamos por aqui em mais este dia de leitura. E que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo a conhecer essa obra dessa forma aqui, com comentários adicionados, com alguns comentários aqui também, meus, quando me sinto à vontade para comentar e sinto que devo concluir algo aqui ou incluir algo. Caso você queira fazer parte conosco aqui nesta comunidade de leitores madrugadores, diariamente estamos às 6 horas da manhã, lendo e comentando. Deixe aqui abaixo nos comentários esse seu desejo. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e caso queira ter em mãos um exemplar dessa obra, vai ter o link aqui abaixo também. Nos encontramos por aqui numa próxima leitura.